E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidigley Oliveira na área e vamos às aulas, mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, predicado 3. Meu Deus, professor, mais predicado? Calma, fica tranquilo. Hoje a gente vai treinar só, vamos ter uma aulinha de exercícios aí justamente para a gente conseguir batalhar a significação do predicado, do sujeito em geral. A gente vai bater em cima dessa tecla hoje, beleza? Então vamos lá, pessoal. Triste ironia atroz que o senso humano irrita, ele que doira a noite e ilumina a cidade. O sujeito do verbo irritar, aqui, é ironia, que ironia, senso humano, ele, senso humano e indeterminado. Pausa aí para resolver esse exercício. Beleza? Vamos lá então? Que ironia. Então veja, ó, triste ironia atroz que o senso humano. Então, ó, essa ironia está se falando aqui no que, ó? A ironia que o senso humano irrita. Belezinha? Interpretaçãozinha aqui, pessoal. Começando leve, para a gente ter uma noção de como vai ter, só para você estar se aquecendo aí. Em qual das alternativas a oração é sem sujeito? Pausa aí e tenta resolver esse exercício. Belezinha? Vamos lá então? Fazia horas que procuravam uma sombra. Como assim, professor? Oração sem sujeito aqui? Fazia. Gente, lembra que o verbo faz, quando a gente põe ele conjugado, ele fica como uma oração sem sujeito? Olha lá, mas professor, e o houveram-se? Opa, vocês estão confundindo houveram-se, mas a partícula C que a gente tem aqui, ela indetermina. Então a primeira, o sujeito é indeterminado. Havia sido aprovado com distinção. Professor, mas na B tem um havia também. Mas olha lá, o que foi aprovado com distinção? O que havia sido aprovado com distinção? Ele havia sido? Isso havia sido? Então aqui ele só fica como indeterminado também. Fazia móveis em casa. Quem fazia móveis em casa? Ele, indeterminado. Bateu 4 horas o relógio. Indeterminado quando a gente tem relação de horas, quando a gente tem relação de tempo. Tranquilão? Então vamos lá. Na mocidade, muitas coisas lhe haviam acontecido. Temos oração sem sujeito, com sujeito simples, com sujeito oculto, com sujeito composto, com sujeito indeterminado. Pausa aí e tenta fazer esse exercício. Vamos lá então? Com sujeito simples. Então olha lá. Na mocidade, muitas coisas lhe haviam acontecido. Professor, como que o sujeito é simples? Olha só. Qual é o verbo da oração? Haviam, certo? Então, muitas coisas aconteceram com quem? Temos o lhe aqui, pessoal. Então é o ele, porque nós estamos falando, é o tu, estamos falando de você. O lhe é com quem se fala. Eu lhe fez isso. Então, aqui fica com sujeito simples. Ó, questãozinha de pegadinha, porque você tem que saber o pronome oblíquo. Fuveste. Assinale a alternativa em que há oração sem sujeito. Existe um povo a bandeira empresta. Existe um povo que a bandeira empresta. Embora com atraso haviam chegado. Existem flores que devoram insetos. Alguns de nós ainda tinham esperança de encontrá-lo. Há de ver o recurso dessa sentença. Pausa aí e tenta fazer esse exercício. Vamos lá então? Há de ver o recurso dessa sentença. Vejo que o há, o verbo haver, quando a gente tem ele no sentido de existência, igual aqui, ele fica como uma oração sem sujeito.
Tranquilão? Vamos lá. As palavras não nascem amarradas. As palavras não nascem amarradas. Assinale a alternativa em que o sujeito e o predicado da oração estejam corretamente analisados. Sujeito composto e predicado nominal. Sujeito simples e predicado verbo nominal. Sujeito composto e predicado verbal. Sujeito simples e predicado nominal. Sujeito simples e predicado verbal. Pausa aí e tenta fazer, pessoal. Vamos lá, então? A resposta certa é a letra B. Ser o sujeito simples e predicado verbo nominal. Então, ó, as palavras, então, não nascem amarradas. Então, vejam, nascem. Por que ele é verbo nominal? Porque nascem, ele é verbo intransitivo. Mas como eu coloquei o amarradas, eu tenho o predicativo do sujeito. Então, quem não nasce amarrada? As palavras. Então, ela é um sujeito simples, porque só tem um núcleo, e o predicado é verbo nominal. Verbo nominal, porque o verbo nasce e não precisa de complemento, né? Porém, né, a informação amarradas, né, estão se referindo ao meu predicativo do sujeito. Tranquilão? Vamos lá. Identifica a alternativa que aparece um predicado verbo nominal. Os viajantes chegaram cedo ao destino, demitiram o secretário da instituição, nomearam as novas ruas da cidade, compareceram todos atrasados à reunião, estavam irritados com as brincadeiras. Vai! Beleza, então? Letra B. Compareceram todos atrasados à reunião. Vejam, compareceram tem sentido completo. Todos atrasados à reunião. Então, compareceram não precisam de sentido e todos atrasados vai ser o nosso predicativo. Então, predicado, verbo nominal. Mais um aí. Os pássaros voam na mata. Verbo de ligação. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo indireto. Verbo intransitivo. Nenhum dos citados. Vai, faz aí. Belezinha? Então vamos lá. Verbo intransitivo, gente. Olha lá. Os pássaros voam. Ou seja, já tem sentido completo. Ele é intransitivo, ele não precisa de nada depois dele. Porém, a gente tem. Os pássaros voam na mata. Eu só disse aonde eles foram. Então, na mata, né, ele está vindo para falar dos pássaros da mata. Eles voam nesse lugar. Tranquilão? Então, gente, fazer os exercícios presentes no livro 2, páginas 41, 42 e 43. Pessoal, vejam a quantidade de exercícios que a gente tem aqui. Então, vou pedir para vocês pegarem a apostila de vocês e irem até ali na página 41. Apostila 2, página 41. Chegamos aqui, ó. Então nós temos ali alguns exercícios, né, já prontos. Então acompanhe aqui com o professor. Vamos praticar o que aprendemos sobre o predicado. Leia com atenção as frases retiradas do texto e grife o predicado de cada uma delas. O alvo é uma melancia. Mais uma vez errei. Praticarei arco e flecha. Talvez assim não errasse o verdadeiro alvo. Então vamos lá. O alvo é uma melancia. Qual que é o predicado? O predicado é o que está depois do verbo. Então o alvo é uma melancia. O meu predicado vai ser é uma melancia. Na B, mais uma vez errei. Mais uma vez errei. Todo ele é um predicado. Veja, mais uma vez errei. Toda essa informação é sobre errar. Letra C. Praticarei arco e flecha.
Quem pratica, pratica alguma coisa. Já começa com o verbo. Então, praticarei arco e flecha é o meu predicado. Talvez assim não errasse o verdadeiro alvo. Talvez assim não errasse o verdadeiro alvo é a informação completa que nós temos também. Então veja, pessoal, tem horas que a gente precisa entender o que a gente está formando na frase. Então eu preciso ver o que está regendo o meu verbo, o que está dando sentido ao meu verbo. Como que eu posso tentar entender isso? A gente vai ter que analisar a frase toda. Agora dá uma olhadinha. Circule os verbos das orações do exercício anterior e classifique-os. Então na letra A, o verbo é, ele é verbo de ligação. No 2, o verbo errei, ele é um verbo intransitivo. Por quê? Eu errei. Já tem sentido completo. Eu não preciso colocar nenhuma informação para ele. Eu já consigo entender. Né? C, praticarei, né? Ele é um verbo transitivo direto. Por que transitivo direto? Porque ele precisa de que quem pratica, pratica algo, mas eu não preciso colocar uma preposição para ligar ele ao complemento. E na letra D, errasse, verbo transitivo direto também, uma vez que eu não preciso colocar uma preposição do lado dele. Vamos lá para a página 42? Dá uma olhadinha aqui, ó. Compare os predicados dessas duas orações. As paredes da casa, logo após a pintura, já estavam manchadas. As paredes da casa, logo após a pintura, já apresentavam manchas. Eles têm a mesma classificação? Tenta fazer esse exercício aí rapidinho. Beleza? Vamos lá então. O predicado ali, o predicado ele é nominal. Estavam é verbo de ligação. Toda vez que eu tenho um verbo de ligação, o predicado é nominal. Já em 2, o predicado é verbal, porque o verbo é significativo. Porque já estavam manchadas, eu estou ligando. Já apresentavam, quem apresenta, apresenta alguma coisa. Então eles estão indicando uma ação. Lembre-se, o verbo de ligação, ele apresenta um estado. Já estavam manchadas, é o estado delas, já estava manchada. Agora, já apresentavam manchas, apresentavam é uma ação. Então o primeiro, o predicado é nominal, porque é um verbo de ligação, e o segundo, o predicado é verbal, porque é um verbo significativo. Pessoal, tranquilão? Tenta fazer os próximos exercícios aí, que eu garanto que é certeza de sucesso. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima!